Então, muito boa tarde, senhoras vereadoras, senhor vereador, senhores vereadores, neste caso hoje também, são dois, aos técnicos da Câmara e também a quem nos acompanha por redes sociais. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião de 17 de abril de 2024. Visto que é uma reunião extraordinária, hoje não temos período de antes da ordem do dia, nem público. Vamos dar início diretamente na nossa ordem de trabalhos. E o primeiro ponto é proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião. Alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade o primeiro ponto. Segundo ponto, proposta de aprovação da interdição temporária de trânsito nas vias de acesso ao percurso da Corrida da Liberdade em Alcáçovas e Viana do Alentejo. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Terceiro ponto, proposta de aprovação da nona alteração promulgativa ao orçamento da despesa e sétima alteração promulgativa ao plano de atividades municipais. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado com 3 abstenções. Quarto ponto, proposta de submissão à Assembleia Municipal para a aprovação da segunda alteração ao mapa de pessoal 2023, ainda em vigor. Alguma questão? Sim. Faça o favor, enfermeira. Nós podemos perguntar se estes pessoas que vão... Não está ligado, obrigada. Já agora, começar de novo. Ainda comecei com boa tarde a todos. Nos estão a ver e também o Sr. Presidente, os senhores vereadores e os técnicos que nos acompanham. Queríamos perguntar se estas 12 pessoas que vão regularizar a sua situação, ficando no mapa de pessoal, se depois estes lugares é para serem extintos. Não é? Bem, sim. Pronto, isto a enfermeira não estava cá, foi um acordo com o resto da variação que nos autorizavam, quando chegasse a estas alturas, portanto, sendo para, em questões de mobilidade, quando as pessoas tivessem que... Está-me a faltar o termo. Passar para o mapa, portanto, regularizar a sua situação. Quando passa para o contrato de determinado para o mapa do sol. As pessoas que estão em mobilidade chegam ao fim dos 18 meses têm que consolidar. Estavam a faltar a palavra consolidar. Exatamente. Sim. Foi combinado que quando fosse em caso de consolidação, ou nestes casos de regularização de carreira, que os outros lugares eram extintos. Portanto, e eu, com todos os defeitos que eu possa ter, há alguma coisa que eu sou de palavra e para mim é um compromisso de honra. Pronto, para mim é um compromisso de honra. Era a nossa dúvida. Sem dúvida. Como nem eu nem a Rita estávamos. Assim que se conseguir fazer a mobilidade, os outros são extintos. Pronto, ok, obrigada. Para ficar tudo tal e qual como a gente combinou com o acordo que foi feito com os vereadores. Portanto, não havendo mais questões nenhumas, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado com uma abstenção. Uma pequena declaração. Muito bem. A minha abstenção vai no sentido da viabilização. Os argumentos que já foram referidos há muito tempo têm a ver com a questão porque as nossas opções seriam diferentes, é só por isso mesmo. Opções em termos globais do mapa do pessoal não tem a ver com estas questões concretas, portanto, mas pronto, desde que haja a consolidação, as contas ficam equilibradas, há garantia efetiva de que não estamos a aumentar ou a meter mais pessoas no quadro pessoal. Daí, portanto, ter viabilizado. É nesse sentido. Ok, obrigado. Eu também queria só dizer que nós sempre fomos a favor desta consolidação das pessoas que estavam numa situação que não era indicada. Exatamente. E, portanto, por isso é que estamos a favor. Muito obrigado. Muito bem, então, dando este ponto votado, vamos para o quinto e último ponto, que é a proposta de aprovação dos documentos de prestação de contas relativo ao ano 2023. Eu tenho aqui algumas questões que quero falar aqui primeiro sobre isto e depois passo-vos a palavra a vocês.
Portanto, esta prestação do ano 2023, faço uma avaliação positiva desta prestação de contas. Cumprimos ao que nos propusemos em termos de iniciativas, preparamos projetos e candidaturas para dar início em 2024. Temos um aumento de visitantes no Conselho, aqui bem explícito, que é uma coisa positiva no ano de 2023. Desde 2013 a 2023, o ano 2023 foi o melhor ano em termos de visitas registadas no nosso Conselho. Portanto, isto para mim faz uma análise positiva da forma como nós estamos a divulgar as políticas de atração do nosso Conselho. Na área do ambiente, quero salientar também que durante o ano 2023 levámos menos 263 toneladas de lixo diferenciado para o aterro, o que é mais uma evolução positiva, mais em termos ambientais do que em termos económicos, mas também em termos económicos. Temos as contas certificadas sem reserva, a situação financeira da Câmara está boa, está equilibrada, temos uma capacidade de endividamento na ordem dos 3 milhões de euros, todas as questões que se tinham colocado na discussão inicial, no início do ano, no orçamento, do desequilíbrio orçamental, que era à volta de 700 e tal, 800 mil euros, foi ultrapassada, tal como nós prevíamos, e fechámos o ano com um equilíbrio financeiro positivo. Tivemos uma taxa de execução de 88,94%, cumprindo assim o que está previsto por lei. Transitámos com um saldo inferior ao ano transato, mas também com muito menos faturas para pagar. Portanto, foi uma opção aqui de gestão, porque noutros anos, noutras situações, e mesmo nós também, no outro ano, tínhamos optado por um saldo de gerência mais alto, mas havia muitas faturas por pagar. Portanto, acaba por ser um engano. Este ano optámos por fazer uma gestão diferente, pagar o máximo de faturas possível e passar o resto do dinheiro como saldo de transição. Portanto, foi um saldo mais baixo, mas passou-se também muito menos faturas por pagar. Não fizemos qualquer empréstimo como está aqui explícito, ou seja, não aumentámos o endividamento do município, pelo contrário, diminuímos porque obviamente vamos pagando as prestações e fizemos o pagamento na totalidade já em janeiro, do empréstimo à Agência de Desenvolvimento e Coesão. Era um empréstimo que estava do anterior executivo, que fizeram na altura da requalificação do Paço dos Henriques. Tivemos um aumento da despesa, está aqui também explícito, devido a alguns fatores que eu considero positivos, excepto um, que foi a verba transferida para as juntas de freguesia, o aumento que a Câmara transfere mensalmente para as juntas de freguesia, que é muito superior àquilo que era habitual, um aumento considerável no apoio às associações, tal e qual como a gente tinha previsto e tínhamos prometido, inclusive. Tivemos um apoio aumentámos o apoio às associações na ordem de mais 145 mil euros do que aquilo que tínhamos subsidiado no ano anterior. E nos aumentos salariais, também houve aqui um aumento grande, de 670 mil euros em aumentos salariais. Não por o aumento de pessoal, porque nós não aumentámos o pessoal, pelo contrário, mas sim porque houve atualizações de carreiras, houve retroativos, houve aqui acertos de várias situações que levou a que houvesse, e os aumentos salariais também, por si próprios, portanto, houve aqui um aumento significativo. Por isso é que eu digo que a despesa aumentou, para mim, nestes pontos, de uma forma positiva. Já a parte negativa é sem dúvida nenhuma, o que tem sido o grande problema orçamental do município desde que nós estamos a gerir isto, que é a despesa crescente na requalificação da Escola Isidoro de Sousa. Tínhamos um orçamento previsto, como todos sabemos, e já de certeza todos decoramos, de 1.700.000 e vai terminar para cima dos 3,5 milhões.
dentro dos 3 milhões e meio, mais certo será dizer que é para cima dos 3 milhões e meio. Portanto, não querendo aqui repetir o que já está escrito na nota introdutória, mas não posso deixar de referir que há uma grande evolução também na parte da divisão urbanística, que chegou ao final de 2023, não como nós desejávamos, obviamente, não é? Mas já numa fase de não acumular processos, porque havia uma altura, e por isso ficaram muitos processos e passaram muitos processos, mas em 2023 já chegámos ao fim do ano sem acumular processos, o que se tem mantido ao longo do ano de 2024. Portanto, salientar até que esta é uma divisão de extrema importância para o desenvolvimento do nosso Conselho. Pronto, isto é um documento muito extenso, como toda a gente sabe. Se houver algumas questões que queiram colocar, estou à disposição. Algumas mais técnicas chamarei apoio da parte da contabilidade, outras que eu for capaz respondo. Disse por enquanto. Alguém quer a palavra? Enfermeira? Tinha aqui umas notas. Pronto, o Sr. Presidente já disse o que entende do documento, foi. Portanto, é o vosso documento. O que nos chamou mais a atenção é as perdas de água, que aumentaram. Portanto, eu trago aqui só o apontamento, desde 2019. Havia uma tendência de descida. Também 34, passou em 2020 para 30, 2021 para 25, em 2022 para 23 e agora subiu aos 32%. Portanto, esse não é um bom dado, não é? Em termos ambientais. E depois, comparando também os rácios, reparamos que estão piores todos. Comparando também a partir de 2021, todos eles estão piores. Portanto, Estás a referir rácios em relação à água? Não. Indicadores económico-financeiros. Em 2021, a autonomia financeira era de 86,41, depois em 2022 de 85 e em 2023 é de 82. Depois no património líquido ativo, no passivo também, portanto todos eles têm vindo a descer. A liquidez geral era de 189, depois passou a 145 e agora está em 132. O passivo corrente também, tudo tem vindo a descer. E portanto era estes. E sabemos também que o Sr. Vereador, o Sr. Presidente, enquanto vereador, estava sempre preocupado com os resultados líquidos. Queríamos saber se neste momento também não preocupa estes resultados. Era só estas questões. Sim. Então, como já tenho feito várias vezes, vou começar pelo último ponto. Por acaso não era eu. Era o meu colega vereador, era o José Filipe, que tem isto um pouco no sangue, na veia, e se preocupava muito com estes resultados, estava sempre preocupado com estes resultados. Eu nunca me preocupei muito com estes resultados. Obviamente que tínhamos posições concertadas, obviamente estávamos os dois na mesma bancada, mas a grande preocupação era ele, e lembro-me da justificação do anterior presidente, Benjamin Pinto, em que dizia exatamente aquilo que me tinha dito a mim, porque eu também tive essa preocupação de ir ver, que são resultados relativos, não são estes dados que têm qualquer influência na questão da gestão financeira da Câmara. E há justificações para isto, obviamente, mas é uma coisa que acontece, pelo menos desde sempre, que aconteceu e continua a acontecer e irá acontecer daqui para a frente também com a nossa ou com outra gestão qualquer. Por acaso chamei-se exatamente a atenção desse pormenor, porque lembro-me dele perfeitamente, em que havia a preocupação de um contabilista com isto. E o anterior presidente, como eu estava a dizer, dizia sempre:
Uma coisa é uma empresa, outra coisa é o município. Não tem comparação a parte contabilística de uma coisa com a outra, não é? Mas ele insistia nisso, tem a visão dele. Ainda não há muito tempo eu falei isso com ele, vou também trocando algumas opiniões com ele, e ele continua um pouco com essa opinião. Se eu já não tinha muito, agora neste papel e com a informação que tenho, da parte da contabilidade, mais esclarecido estou em relação a isto. Quando diz os rácios, se as perdas de água, dou-lhe toda a razão, que é um ponto negativo. É verdade, houve demasiadas rupturas. Isto é uma coisa que todos nós sabemos. Temos condutas, ainda muitos quilómetros de condutas antigas, e temos hoje aqui connosco o vereador, que neste caso, enquanto meu adjunto, é responsável por essa parte, que teve dias que não sabia o que é que havia de fazer à vida com rupturas que apareciam em diferentes sítios. Portanto, e aí aumentou de uma forma negativa. Aqui não se pode dizer que é uma questão de gestão ou não é uma questão da nossa gestão, porque as rupturas aparecem quando têm que aparecer. Já houve anos que houve mais, houve outros que há menos. Este ano que não estão a haver tantas. O ano passado tivemos uma ruptura muito difícil de resolver, onde se perdeu muita água. Foi uma ruptura em Aguiar, em que se andou à procura 5 ou 6 ruas abaixo, que era onde aparecia a água, e a ruptura estava 5 ruas acima. Foi uma coisa que andava, toda a gente já não sabia o que havia de fazer. Trouxemos pessoas experientes na matéria, máquinas, houve tudo e mais alguma coisa a pesquisar de onde é que é essa ruptura, e afinal era uma ruptura que estava a uma distância enorme e que foi aparecer numa zona que ninguém esperava. E nessa ruptura também se perdeu, não estou a dizer que o que está aqui foi dessa, mas essa ruptura perdeu-se, de facto perdeu-se muita água. Mas foi um ano de muitas rupturas. Como digo, não é uma questão de gestão, é uma questão que as rupturas aparecem. Que a regeneração urbana seja muito prioritária. Exatamente, quando houver dinheiro para ela, quando há dinheiro para ela. Todos nós sabemos que Há opções, não é? sim, há opções, sem dúvida nenhuma. Mas as obras não podem ser só regeneração urbana. Sem dúvida que são necessárias e estarão previstas, e já algumas até, que alguns avisos que o contemplam. Sem dúvida nenhuma, que saíram agora há meia dúzia de dias. E tal e qual, como era o anterior executivo, e isso foi respondido várias vezes, é público, que o anterior executivo disse várias vezes: se houver apoio, se houver avisos, nós fazemos. Se não houver, não podemos fazer. Portanto, isto não é nós estarmos a seguir, mas é mesmo assim, e só se segue esta linha porque o município não tem dinheiro. E como não tem dinheiro, temos que esperar que haja esses apoios. Obviamente que não podemos deixar de fazer a Feira de Ares, não podemos deixar a Feira das Alcáçolas, não podemos deixar de fazer outras iniciativas para canalizar os dinheiros todos para a regeneração urbana. Pronto, estas opções que existem, mas são opções um bocadinho, ficamos um bocadinho entre a espada e a parede, não é? Portanto, não há assim tantas opções como tudo isso. Mas é verdade, e obviamente que não ficamos de forma nenhuma contentes com estes resultados. Que obviamente que esta prestação de contas tem aqui, eu considero positiva, mas não quer dizer que não tenha aqui alguns dados negativos, como já apresentei aqui há bocadinho, e a Enfermeiros de Estudos agora apresentou esse também. A questão dos rácios económicos já é um pouco diferente, porque obviamente ao haver despesas, como tem estado a haver, ao haver investimento, não é? Ao haver investimento, os rácios baixam. Portanto, se não investirmos, teríamos muito mais dinheiro. Se não houvesse, por exemplo, esta diferença, que é chata, que é muito desagradável, esta questão destes milhões que temos aqui de diferença da escola, teríamos uns rácios totalmente diferentes. Portanto, havendo investimento, havendo mais de 1 milhão e não sei quanto dinheiro investido e previsto para o orçamento para a escola, ele tem que faltar no outro lado. Portanto, aqui... Pronto, mas ele tem que estar, e a enfermeira sabe que esse dinheiro tem que estar contabilizado, tem que estar no orçamento. Depois vai vir, mas primeiro temos que o gastar, e aparece nas despesas. Portanto, mas também não, exatamente. E ainda bem, porque senão, então, no ponto em que nós estamos, ainda seria muito mais grave. E obviamente que entra no orçamento tal como entra na receita, depois sai na despesa.
mas significa que faz, obviamente, quando a despesa é alta, faz baixar também os gastos. Mas pronto, é um bocadinho também aqui, e para isso é que estamos aqui hoje, é para discutir um bocadinho e para cada um dar a sua opinião sobre este documento, pronto, que é importantíssimo, e por isso é que ele se chama mesmo, este documento, apesar de se chamar e de ser votado, de chamar uma prestação de contas, isto é uma apreciação de contas. Isto que vem na lei, o que está escrito é uma apreciação de contas. Eu até pus em dúvida hoje uma coisa que se calhar que nunca tinha posto, é que se este documento teria que ser ou não votado. Porque isto é uma apreciação de contas. Uma apreciação é uma informação. Não é? Nós normalmente não votamos informações, mas segundo a informação que me disseram, é que sempre tem sido votado e vai à Assembleia também, e aí sim é o órgão máximo para aprovar este documento ou não, porque é uma apreciação de contas. E é por isso mesmo que a gente está aqui hoje, é para apreciá-las e para criticá-las no que se achar que se deve criticar, e nós para transmitirmos aquilo que achamos que foi de bom, porque eu, como digo, também há aqui alguns pontos que eu considero que são menos bons, foram os possíveis. Pedro Costa da Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sr. Vereador, técnicos e todos os que nos acompanham. Deixar aqui também alguns considerandos sobre o documento que nos é apresentado e que vamos votar. Portanto, vou fazer uma apreciação crítica em termos globais de um documento que, na minha perspectiva, deve ser entendido como um documento político, ou seja, uma ação política. Prestar contas não é prestar resultados. Resultados no sentido das contas do ano, não é só isso. É prestar contas da atividade desenvolvida, daquilo que era o compromisso político de um executivo e se o cumpriu ou não, ou se está a cumprir ou não. E nós estamos a falar especificamente para 2023, ou seja, daquilo que era o compromisso que nas grandes opções do plano e naquilo que era o orçamento do município e que eram as propostas também que lhe foram apresentadas e sobre o qual foi aprovado, este documento inicial se cumpriu, se está a cumprir, e qual é a consideração política que os outros vereadores fazem sobre este documento. E... Posso só interromper, desculpa. Este documento está mesmo dividido numa parte técnica e numa parte política. Exatamente. Há aqui uma parte técnica, que é mesmo técnica, é mesmo resultados, não é? É claro que é resultados com a consequência da política que se optou, não é? Eu, por exemplo, todas as 15 em 15 dias, agora semana a semana, faço prestação de contas. Mas no modelo mais europeu, mais moderno, chama-se accountability, que é mostrar aquilo que fazemos, é não esconder na manga aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pensamos, para, de uma forma transparente, toda a gente poder apreciar, positivamente ou negativamente. Quando eu faço a minha prestação de contas através do único meio que nem é possível, chegar a mais pessoas que através das redes sociais, quando eu faço a minha prestação de contas, o objetivo é que as pessoas façam essa apreciação, e muitas vezes é negativa, portanto, mas isso é a vida, santa paciência, não há que ter medo da democracia, que é mesmo assim. As pessoas pensem com a sua cabeça, é isso que nós queremos. E aqui é essa lógica, estamos a falar de um órgão institucional que é o município. E dou uma nota, que é importante, os documentos previsionais para 2023, quer o orçamento, quer o plano de atividades, digamos assim, quer as grandes opções do plano, foram aprovadas ou viabilizadas com o voto do Partido Socialista. Portanto, o IVA, nessa altura, demarcou-se da posição política que estava a ser tomada. Portanto, é sobre esse documento, sobre os resultados dessa governação, digamos assim, que nós estamos a fazer uma avaliação. Pronto, e é sobre isso que eu me vou basear. Vou-me basear a dois níveis, quanto à forma, quanto ao conteúdo. Quanto à forma, é mais simples. O documento, na minha perspectiva, está muito claro, está muito objetivo, diz precisamente aquilo que foi feito durante o período de 2023. Portanto, na minha opinião, não há nada escondido, nada na manga, está claro, está documentado, está fotografado, está apresentado. Quando ele estiver publicitado na página do município, ou noutro meio qualquer, todos poderão ver e acompanhar aquilo que foi feito. Portanto, isso é transparente, é claro. Tanto a forma quanto à forma, dou uma nota claramente positiva.
Portanto, é muito claro, muito remado, e isso é fácil de acompanhar o documento. Há documentos que são maçudos, que são muito chatos, e que ficamos embrulhados. O documento não. Quem o fez, a equipa técnica, fizeram um bom trabalho. Deixar esta nota aqui. Agora vamos aos conteúdos, que é uma coisa diferente. Os conteúdos têm a ver com a mensagem dos resultados de política que foi dado. E aqui, portanto, a nossa análise é muito crítica em vários momentos do documento e em termos gerais. E não é muito diferente daquilo que já temos defendido até noutros documentos operacionais do município, como são o orçamento e as grandes opções do plano. Portanto, na nossa perspectiva, este trabalho, que é demonstrado em 2023, na nossa opinião, não vai de encontro aos desafios e exigências que se colocam no município de Viana do Alentejo, nomeadamente na área da habitação. Estamos a falar de 2023, atenção. Regeneração urbana, condições de vida, apoio aos jovens, apoio às pessoas e às famílias e às empresas, património e cultura, ambiente e sustentabilidade, até por resultados, tecnologia e inovação, assim como nos investimentos prioritários para resolver esses problemas. Portanto, em 2023, a nossa análise é esta. Estas áreas que são estratégicas não foram cumpridas. E é demonstrado no documento também que não há uma visão, que não há uma estratégia para o município. E a sensação que dá, vou utilizar aqui uma frase popular, que é usada na gíria, que é encanar a perna à rã. É a sensação que dá. Portanto, não anda nem desanda o município, o Conselho de Viana do Alentejo, pelas políticas de gestão cotidianas e não de grandes temáticas, exceto uma que depois irei falar em pormenor. Vou dar alguns exemplos muito concretos. No dia de hoje, reflexo destas políticas, já vem de algum tempo, um eleito no Conselho de Viana do Alentejo não pode beneficiar da redução do IVA de 23% para 6% a quando da realização de obras em Aru, portanto, uma área da reabilitação urbana, entenda-se centros históricos de Viana e Alcáceres, visto o executivo da CDU ter deixado caducar este processo. Ou seja, a reabilitação de edifícios ou partes autónomas afetas à habitação localizadas no Aru, estas áreas nos centros históricos, aquelas que foram reabilitadas e que estão inscritas, ou estavam inscritas no Aru, para ter o IVA de 6% em vez de 23%, nomeadamente jovens casais ou famílias que são incentivadas a fazer recuperação ou regeneração urbana em centros históricos, não podem beneficiar, em Viana do Alentejo, desta redução do IVA. E não podem fazer porque o responsável é este município, que deixou caducar a ARU de Viana do Alentejo, ou as ARUs de Viana do Alentejo. Se pedimos ao dia de hoje para um município, para quem tiver a fazer uma intervenção na zona histórica, Viana ou Alcácer, que Aguiar não tem essa hipótese, lá irei. Quem quiser ter esta redução, que o município não perde nada com isso, o Estado Central sim perde os 23% para 6%. Portanto, é uma questão operacional. Perante este cenário, em Viana do Alentejo, não é possível o município certificar esses pedidos de Estado. Eu posso comprová-lo. Também nos documentos apresentados e nas propostas no modelo de gestão seguido pelo Executivo, na nossa perspectiva, não nos revemos, mas isso é de longa data, e dão um exemplo concreto porque é que não nos revemos, e não respondem, de facto, às necessidades do Conselho de Viana do Alentejo. Numa obra, dando um exemplo, numa obra de remodelação de 50 mil euros, por exemplo, quem tem uma intervenção em cima dos 50 mil, ter 6% do IVA significa 3 mil euros. 23% de IVA significa, 10 mil e tal euros. É isso que significa a diferença para um cidadão do Conselho de Viana do Alentejo por esta razão em concreto. Portanto, é brutal esta falha. Mas também, na nossa opinião, aquilo que deviam ser obras que podíamos ter começado e até intervenções da ARU, nomeadamente em Aguiar, ou em mais obras de intervenção da regeneração urbana, porque existem projetos. Este município não teve essa opção, não tem essa opção, não negociou essa opção no plano de ação da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Viana do Alentejo não teve essa opção, quando já tem projetos nesta área. Portanto, na minha perspectiva, estamos perante um claro retrocesso nos investimentos do património e na regeneração urbana no Concelho de Viana do Alentejo. Com estas implicações que eu disse. Ou seja, fazer isto
significa pessoas que poderiam ter benefícios por estarem em ARU, já não o têm. Não têm por esta inabilidade. Mas outros mais poderiam ter, e reabilitar as suas casas e terem uma vantagem fiscal nessas matérias, não a têm. E é como eu disse, portanto, este documento é um perpetuar de uma situação de atividade de pouca ambição, de pouca dinâmica, portanto, é o que é. É o de manter o que está. E outra questão central também associada a esta, dando exemplo, o município de Viana do Alentejo é proprietária de diversos edifícios existentes no concelho, imóveis, que estão devolutos, são do município, que estão fechados e vão aumentando a sua degradação e não se vislumbra, que essa é a questão central, qualquer atividade para a maioria desses equipamentos. São vários e o município tem vindo a adquirir. Essa é uma questão central, adquirir com objetivos. Mas, na nossa opinião, não se vislumbra nenhuma intervenção nesses edifícios que já existiam e nos que foram adquiridos pelo município de Viana do Alentejo. Mas estamos a falar de 2023. Atenção, estamos a falar de 2023. O não se vislumbra é para a frente, a perspectiva para trás é pragmática, é objetiva, é clara, não há equívocos. Outra questão central tem a ver com o bairro social de Aguiar. Não avança, nem avançou em 2023. Mesmo nos papéis, mesmo na parte burocrática, naquilo que na nossa perspectiva é essencial, a consideração, já o referi várias vezes, é negativa. Uma matéria central para o Conselho de Viana do Alentejo, como tem a ver com a matéria da habitação, como eu já referi anteriormente, estamos muito mal. E eu tenho grandes dúvidas, mas isso lá iremos para a frente, tenho dúvidas que loteamentos que sejam necessários para a execução daquele projeto, a própria execução, tempos de decisão, vamos a tempo de o poder executar com os financiamentos a 100% no âmbito do PRL. Tenho grandes dúvidas, mas estamos a falar de 2023. 2023 andamos a passo de caracol nesta matéria, com muitos alertas que já vinham atrás, 2021. Já vinham de 2021, do início do mandato. E o município fez ouvidos de mercador sobre esta matéria. E depois, matérias que para nós são estratégicas que não avançaram em 2023. E aqui não importa o nome, porque as diferentes forças políticas, algumas tinham o mesmo tipo de intervenções, mas com lógicas até diferentes ou com nomes diferentes. Dou exemplos. Um centro ecológico de produção e preservação da arte oleira em Viana do Alentejo. O espaço de incubação de atividades chocalheira em Alcáçovas. Por exemplo, a questão da adaptação do mercado municipal de Alcáçovas. E até incluindo outras atividades económicas. A questão da área de acolhimento empresarial em Aguiar, nomeadamente os projetos. Houve um avanço, de facto, foi a aquisição do terreno, mas projetos, nada. Alargamento das zonas industriais do Concelho de Viana e de Alcáçovas. Portanto, também não temos, se veja, ninguém se pode candidatar ao dia 2, mas estamos a falar de 2023. Um observatório do Tratado das Alcáçovas, no Paço Henrique em Alcáçovas, também não temos nada. Isto é da nossa visão, ou seja, questões que para nós seriam fundamentais. O município, por simplesmente, tem todo o direito de as desvalorizar. Isso não temos, mas nós temos as nossas opções políticas e técnicas sobre estas matérias. Os programas, que até para contrariar aqueles indicadores negativos de perdas de água, programa para captação e aproveitamento da água da chuva, para fins não potáveis em Viana do Alentejo. Demos vários exemplos para isto. A questão do Centro Interpretativo de Arte Chocalheira, demos o exemplo da intervenção que podia ser efetuada no cinema das Alcáçovas. E houve oportunidades de programas para estas matérias, quer PRR, quer do Turismo Portugal, que poderíamos ter beneficiado e não o fizemos. Mesmo que a orientação fosse outro sentido. E outra matéria, porque um primeiro tema que vem na prestação de contas tem a ver com o associativismo, e o Sr. Presidente referiu os aumentos ao associativismo, o tal Gabinete de Apoio ao Associativismo, uma coisa muito simples, para dar apoio técnico em vários domínios, nomeadamente na elaboração da candidatura, tanto a fundos nacionais e comunitários, como o PRIV, que está aberto novamente, e que o município devia ter aqui um papel importante. Mas estamos a falar de 2023. Por isso mesmo, tirando os avanços com a EFSIS, portanto com a Escola Dr. Isidoro de Sousa, os projetos neste Conselho não têm avanço e não têm rasgo. Não têm rasgo.
E alguns, sinceramente, que estão a decorrer, que não, até nem dependeram do município, como era a questão do quartel da GNR, não dependeu do município, tenho dúvidas que vai ter sucesso. Da forma como ele está construído, aos valores e à dimensão do investimento. Mas isso é futurologia, não é agora, a seu tempo. Estou a falar do passado e da forma como ele foi construído, para arrancar em 2024. Portanto, tirando isso, o Conselho continua a necessitar de um verdadeiro impulso na economia local, na minha perspectiva, criando incentivos ao investimento, condições de atratividade económica e desenvolvimento, procurando diversificar o tecido económico para podermos ser mais resilientes às crises setoriais conjunturais. Portanto, continua a não existir um projeto que tenha uma visão transversal integrada na educação, cultura, desporto, associativismo e da juventude. Uma matéria, basta ver os documentos, tudo isto é avulso, iniciativas avulsas, não há nenhuma visão, nenhuma integração sobre estas matérias, como elas se podem cruzar. E também, na nossa perspectiva, e isso é demonstrativo, portanto, nas ações desenvolvidas, portanto, que é mais do mesmo, cá está, não há um projeto que não desinvista nas políticas sociais, na nossa perspectiva, há um desinvestimento, e até por esta questão que nós temos da descentralização de competências, obriga ou reforça aquilo que é a responsabilidade do município a nível local. E também um projeto que não abandona à sua sorte os pequenos negócios, os agricultores, os artesãos locais do nosso mundo rural na realidade. O Sr. Presidente falou aqui de indicadores do turismo. Os indicadores do turismo são reflexo de uma dinâmica regional. Uma dinâmica regional que bate recordes históricos brutais. Viana do Alentejo não acompanha. Viana do Alentejo não acompanha as dinâmicas no território. Esperemos que com mais investimentos melhore. Aliás, temos um mais recente, foi desenvolvido. Só isso, só pela sua existência, faz com, e outro que foi recuperado, estamos a falar do Monte Sobral, que estava praticamente sem uso, a sua recuperação traz mais capacidade de alojamento, naturalmente nos permite número de dormidas, aumentar o número de dormidas, como o exemplo do investimento aqui do Sr. Farrica também, que nos traz mais dormidas, porque temos capacidade de alojamento, que não tínhamos. Portanto, não foi o município, é assim, há uma dinâmica no território, mas também é verdade que há outros projetos, isso é uma nota positiva, que foram alavancados passam pelo Conselho, ou alavancam o Conselho, continuam a ter uma dinâmica e são importantes, não é? Portanto, a questão da Estrada Nacional 2, a Nossa Senhora de Aires, portanto, toda a sua envolvente, a iniciativa como a Romaria, portanto, essas iniciativas têm, de facto, promovido mais visitantes ao Conselho de Viana do Alentejo. E haja mãos para tomar conta delas e saber desenvolvê-las para o futuro. Mas é verdade que nesses indicadores de mais visitantes, mais dormidas, mais turistas, cumprimos, ou seja, conseguimos ter melhores resultados, mas não à dimensão dos outros territórios da nossa região. Em termos globais, portanto, eram estes considerantes que eu queria deixar sobre. Obrigado. Muito bem, obrigado. É a sua opinião e que já é conhecida e não é nada que eu não estivesse à espera, obviamente, porque temos, por isso simplesmente, eu não concordo consigo, mas temos visões diferentes, obviamente. E toda a gente já reparou que o Conselho está com uma dinâmica totalmente diferente. Todos sabemos que houve uma paragem que ninguém podia evitar. Após essa paragem houve uma recuperação lenta a nível geral, portanto não estou aqui com isto a culpar qualquer executivo ou qualquer força política ou qualquer outra coisa, foi uma paragem que houve natural e uma difícil recuperação, mas o que é um facto é que o Conselho de Viana hoje mexe com uma diferença muito grande. Não só no que está à vista, porque há coisas que estão à vista, não é? As obras em diversos sítios, em diversos setores há investimento, como o interesse em fazê-lo. Há vários, e nós estamos aqui, recebemos aqui diariamente pessoas a perguntar as condições e sabemos a procura que existe de investimentos, de investidores do nosso Conselho.
para além de, o Sr. Vereador diz que não são investimentos da Câmara, alguns deles, e obviamente que é verdade, que há muitos que não são, mas se não fosse a Câmara a proporcionar também as condições, se não fosse este Executivo a proporcionar as condições que temos de dar, e eu referi ainda há pouco, a questão do setor do urbanismo, se não se proporcionar um bom desenrolar da situação, os investidores vão-se embora. Todos sabemos que isso acontece e ia acontecendo com os investidores que estão a investir em Alcaços, em Nossa Senhora da Esperança, e ia acontecendo com os que estão a construir o hotel, e ia acontecendo com o senhor que está a construir também na parte da Lindina. Portanto, há vários investidores que, se não havendo um apoio da Câmara, como está a haver, que se teria ido embora investir por fora, sem dúvida nenhuma. De resto, o projeto transversal existe, obviamente não existe escrito, não existe no papel, mas nós sabemos o que é que queremos, sempre com uma condicionante que tivemos nestes 2 anos, que foi exatamente terem sobrado para nós obras que nós não estávamos à espera, que ninguém estava à espera que sobrassem. Obviamente, quando se está a fazer uma coisa e quando se está a seguir obras que eu não tenho problemas nenhuns em dizê-lo, que quando o anterior Executivo tomou a decisão de se fazer a escola, nós obviamente, e votei na altura, votei a favor deles, e obviamente que é um projeto que nós não poderíamos de forma nenhuma, porque tinha todas as condições para nós dizermos que não o fazíamos, tinha todas as condições, estava um projeto, uma adjudicação, um empreiteiro com 2 anos que não tinha iniciado a obra, os valores, que como todos temos falado sempre, a toda a hora, muito mais altos. Estava em ótimas condições de nós dizermos que não, mas nós achávamos, tal e qual como o anterior Executivo achou, que era uma obra importantíssima para o nosso Conselho, e nós pusemos em causa todo o nosso programa eleitoral para nos virarmos para um projeto que já vinha anteriormente, mas que tinha que ser feito. E nós, como digo, tínhamos politicamente legitimidade para o fazer. Aquilo estava um desastre. Na altura que nós votamos estava um desastre. Mas sendo um projeto de valor, um projeto de peso, um projeto importantíssimo para o nosso Conselho, nós não podemos dizer que não, em detrimento de coisas que nós tínhamos, de outros planos que nós tínhamos. Portanto, o nosso programa eleitoral, ou a nossa estratégia para o Conselho, teve que levar uns ajustes e teve que levar algumas alterações significativas. Obviamente que o Sr. Vereador referiu aqui algumas vezes, e muito bem, que estamos a analisar o documento de 2023, mas fez aí quase umas afirmações ao dia de hoje. O dia de hoje é diferente, portanto, e o que estamos a discutir é o 2023, e as coisas são muito diferentes. E o 2023 teve muita influência, porque quando nós falamos de 2021 não conta. 2021 foram 2 meses, portanto não conta. O que conta exatamente são 2 anos, que é o 2022 e 2023. É o que conta aqui. E foi exatamente esses 2 anos que nos proporcionaram e que nos deram tempo para nós prepararmos esses projetos que acabou de falar, que não querendo associar esse projeto a nós, se nós também não dermos andamento a ele, e se não o tivéssemos lançado, como lançámos há poucos dias o posto GNR, o posto GNR não era feito. Portanto, a Câmara aqui também houve negociações, também houve intervenção da parte da Câmara. O projeto, felizmente, foi feito por o MAI, portanto, e muito bem, foi menos esse dinheiro que a Câmara gastou, mas também este Executivo também soube aproveitá-lo. A questão dos postos de saúde, que também estão lançados, também neste momento estão lançados para concurso, foi fruto também do trabalho em 2023. Foi em 2023 que se elaboraram os projetos, em que se discutiram os projetos, em que houve aqui várias coisas que proporcionou a que hoje fossem lançados. Portanto, para nós, estes 2 anos, de 2022 e 2023, foram importantíssimos para criarmos aqui alguma escala em termos desses projetos e desses objetivos que tínhamos. Depois, como toda a gente sabe, este apoio, este financiamento, que toda a gente ouviu falar da bazuca e do 2030, começou agora. Mas começou agora para o nosso município, começou para todos.
E se nós formos ver, nós não estamos aqui a comparar, nós estamos aqui a falar da prestação de contas da Câmara de Viana do Alentejo. Não estamos aqui a comparar com outros municípios. Mas se formos ver, os problemas são muito idênticos. Obviamente, eu estou com eles regularmente e sei que os problemas dos outros municípios batem-se exatamente com os problemas que bate o município de Viana. É que o programa de 2030 era para ter começado em 21 e vai começar agora em 24. Portanto, mas aqui, mais uma vez, por muito que queiram dizer que pode ser deficiência na nossa gestão, ou seja o que for, não há hipótese, porque, como toda a gente sabe, e obviamente que isto, o Sr. Vereador sabe que é a sua área, sabe isso até melhor do que eu, conhece isso tudo melhor do que eu, sabe que, pronto, que esses investimentos não poderiam ser feitos. Não poderiam ser feitos por falta dos avisos e por falta de uma coisa principal, que é o dinheiro no nosso município. Porque municípios que tenham dinheiro, não é? Municípios que tenham muito ou que tenham algum, podem investir, podiam ter investido e alguns investiram, não é? Mas correndo sempre o risco de alguns avisos não serem agora não serem apropriados a esses investimentos. E têm que fazer, e eu até conheço um município, por exemplo, aqui de perto, que fez investimentos à sua conta porque tinha dinheiro físico, tinha dinheiro vivo, e agora vai ter que fazer um empréstimo para outras coisas que quer fazer. Porquê? Porque o dinheiro não dá para tudo e foi uma questão de opção. E aquilo não se vai enquadrar nos apoios e no programa 2030. Portanto, são questões de opções. Aí é uma questão de opção e lá está, e de prioridades. Mas pronto, mais uma vez digo, há uma divergência nas nossas opiniões, temos maneiras de governar totalmente diferentes, e a gente já viu, já são claras, temos uma diferença enorme na questão de como se gera um concelho. Não estou a dizer que a minha é melhor ou que é pior que a do seu vereador, mas são diferentes. E nós achamos, e temos visto que o concelho não está dessa forma como o seu vereador acabou de referir. Nós não temos praticamente desemprego, pusemos fruto do trabalho que tivemos em 2020, 2023, pusemos terrenos para a habitação para os jovens, portanto, conseguimos segurar jovens aqui. É claro que isso vai se refletir mais no ano 2024. Obviamente que é normal, que se vai trabalhando ao longo de 2022, 2023 e vai-se refletir as obras físicas, quando os jovens começarem a construir, isso tudo vai aparecer na prestação de contas de 2024. Portanto, até na parte dos comércios temos tido mais investidores, lá está, é o que eu referi há bocadinho ali também, a forma da nossa promoção do Conselho não tem sido igual ao anterior executivo. Não digo que o anterior executivo fizesse mal, a nossa tem sido diferente, mas não tem sido errada. Não tem sido errada. Portanto, não tem sido errada que os valores aparecem e não é só por ser um investimento que tem havido, como todos nós sabemos, bom, muito bem feito da parte do turismo, mas também tem sido a atração que o nosso Conselho tem tido, dadas as atividades e a forma como nós o promovemos. Continuo a dizer que são opções, se calhar fariam, obviamente não é se calhar, tenho a certeza que fariam de outra forma, se estariam mais à frente do que nós, já duvido. Mas pronto, são opiniões e temos que respeitar aqui todas as opiniões uns dos outros, obviamente, e é isso que nós temos estado aqui a fazer. Não vou rebater, são as opiniões, são as visões, portanto é o que é, ponto final. Mas não ficava bem se eu também não fizesse aqui um comentário, que já o fiz noutro contexto, e que é refletido, de facto, em 2023. Que o Sr. Presidente referiu, e aí, sendo claro, em termos de urbanismo, temos melhorias. Daquilo que era a questão do urbanismo, dos resultados da divisão do urbanismo, temos melhorias. Não considero que seja igual, por exemplo, na divisão de recursos, que acho que há uma bagunça enorme. No ano 2023 foi um ano extremamente confuso, para não utilizar mais nenhum adjetivo. Foi um ano muito confuso naquela área, que trouxe muita perturbação ao funcionamento dos serviços. Mas uma correu muito bem, outra da minha perspectiva, nem por isso. Deixar só estas notas. Muito obrigado. Pronto, eu também, por acaso, tinha aqui também queria falar aqui sobre uma coisa que o Sr. Vereador referiu, que foi na questão que vai prestando contas todas as semanas.
pronto, é a sua forma de fazer, apesar de algumas não concordar com a forma que... porque não são a verdadeira imagem do que é que se passa aqui. Há algumas coisas que o Sr. Vereador escreve à sua maneira para tentar passar essa imagem, essa mensagem para quem lê. Sem dúvida nenhuma, por isso é que há... E por isso mesmo. E é sustentando nessas opiniões das pessoas que veem e das pessoas que leem que eu estou a fazer esta minha observação. É sustentando-me exatamente da comparação que as pessoas fazem com o que se passa e com o que se escreve. Pronto, mas lá está. É livre de fazer, acho que o faz muito bem, porque é a sua opinião, mas isso vem logo daquilo que nós estávamos a falar há bocadinho. Vem logo das nossas diferenças de ser e a nossa maneira de ser e de gerir as coisas e, obviamente, sobre o mesmo tema, eu transmito para as pessoas de uma forma, acaba por transmitir de outra, porque é a sua forma de transmitir e a minha é a minha. Portanto, não quer dizer que um tenha mais razão que o outro, mas há coisas que lá está, há coisas que se passam em que depois nós próprios nos contradizemos naquilo que escrevemos com aquilo que dissemos anteriormente. Mas pronto, queria fazer essa observação, de facto não tinha feito, mas queria fazer essa observação. Mais alguma questão sobre a prestação de contas de 2023? Não havendo, vou pôr então à votação a prestação de contas de 2023. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com 2 abstenções e 1 voto contra. Neste caso, chegamos ao fim da nossa reunião. Salomé. 5 minutinhos para a ata em minuta. Ok? Vamos aguardar um bocadinho, então. Então, visto que a Salomé tem a parte dela feita, agradeço, se faz favor, que leias a ata em minuta. Minuta da ata da reunião extraordinária de 17 de abril de 2024. Verificadas as presenças e o respectivo quórum da sessão, o Sr. Presidente abriu a reunião às 14h30, procedendo à deliberação sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos. Tratando-se de uma reunião extraordinária, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos. Ponto 1. Proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a ata em minuta no final da reunião. Ponto 2. Proposta de aprovação da interdição temporária de trânsito nas vias de acesso ao percurso da Corrida da Liberdade em Alcáçovas e Viana do Alentejo. Por unanimidade, a Câmara deliberou aprovar a proposta de interdição temporária de trânsito nas vias de acesso ao percurso da Corrida da Liberdade em Alcáçovas e Viana do Alentejo, no período compreendido entre as 10 e as 11 horas do dia 25 de abril de 2024, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Revolução de Abril de 1974. Ponto 3. Proposta de aprovação da 9ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa e 7ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais. A Câmara deliberou aprovar por maioria, com 2 votos a favor e 3 abstenções, por parte das Sras. Vereadoras Maria Gertrudes Garcia e Rita Marques Ponte Sousa e do Sr. Vereador António Costa da Silva, a 9ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa e 7ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais. Ponto 4. Proposta de submissão à Assembleia Municipal para a aprovação da 2ª alteração do Mapa de Pessoal de 2023, ainda em vigor. Após as intervenções do Sr. Vereador António Costa da Silva, que deixou uma declaração de voto, e da Sra. Vereadora Maria Gertrudes Garcia, a Câmara deliberou aprovar por maioria, com 4 votos a favor e uma abstenção por parte do Sr. Vereador António Costa da Silva, a proposta de submissão à Assembleia Municipal para a aprovação da 2ª alteração do Mapa de Pessoal 2023, ainda em vigor. Ponto 5. Proposta de aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2023. Após as explicações do Sr. Presidente, verificaram-se as intervenções da Sra. Vereadora Maria Gertrudes Garcia e do Sr. Vereador António Francisco Costa da Silva, que teceram algumas considerações sobre este ponto da ordem de trabalhos. Esclarecidos os assuntos em causa, a Câmara deliberou aprovar por maioria, com 2 votos a favor, 2 abstenções por parte das Sras. Vereadoras Maria Gertrudes Garcia e Rita Marques Ponte Sousa e um voto contra por parte do Sr. Vereador António Francisco Costa da Silva, os documentos da prestação de contas relativos ao ano de 2023. Não querendo ser preciosista, mas no ponto 4, eu acho que ficava melhor referir a intervenção primeiro da enfermeira
Desculpa. Depois é que foi a intervenção do senhor. É a ordem. Ok. Não é um preciosismo, mas acho que fica melhor. Sim, senhor. Com a realidade que também. Feita a alteração ao ponto 4, ficará da seguinte forma. Após as intervenções da senhora vereadora Maria Gertrudes Garcia e do senhor vereador António Francisco Costa da Silva, que deixou uma declaração de voto, a Câmara deliberou aprovar por maioria, com 4 votos a favor e uma abstenção por parte do senhor vereador António Francisco Costa da Silva, a proposta de submissão à Assembleia Municipal para a aprovação da segunda alteração do mapa pessoal 2023, ainda em vigor. Muito bem. Concorda? Pronto. Alguma alteração a fazer? Não havendo? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está a ata em minuto aprovada por unanimidade. Muito obrigado, mais uma vez. Cá voltaremos no próximo dia 24, vésperas de 25 de Abril, às 2h30. Aqui estamos. Muito obrigado também por quem nos está a seguir pelas redes sociais. Boa tarde a todos.